Do nosso Fórum Nacional de Educação do Campo. Bom dia, companheiros e companheiras. Que tem uma luta muito árdua, forte, constante e histórica nesse processo. Quero cumprimentar também aqui ao deputado Dorico, que compõe essa comissão, e através dele todos os deputados. Cumprimentar também, eu venho aqui representando nesse ato a UNEFAB, que é a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas, que tem um processo de construção histórica na educação do campo via pedagogia da alternância no Brasil. São quase 50 anos desse processo, com 150 EFAs em 18 estados do Brasil, envolvendo 10 mil famílias jovens que estão em formação. E para eles, para esses jovens, para esses agricultores e agricultoras que fazem a EFA se manter viva, aos monitores que são também, como nós que estamos aqui, lutadores para que as escolas do campo continuem vivas, eu mando uma saudação especial, também um abraço para todos e todas que fazem as EFAs e também esse processo da pedagogia da alternância acontecer lá na base, lá no campo. Porque se existe escola aberta, é porque tem lutadores lá na base fazendo isso acontecer. E eu acho que a gente sabe aqui, foi dito, a situação em que passa as nossas escolas do campo. E todo mundo vive na pele. Quem está na base vive na pele a situação. Escolas, municípios, e com a mudança de prefeitos que houve agora, teve municípios na nossa região que fecharam 7 escolas do campo via decreto. Cadê a lei de 2014 que exige que tem que ter uma ata onde a comunidade aceita o fechamento? Por mais discrepâncias que possam acontecer, mas tem que ter essa ata. Nós temos escolas do campo fechando sem uma ata, onde a comunidade, de fato, aceita isso aí. Os últimos dados da Folha que saiu em 2014 foram 32.500 escolas fechadas, são 8 escolas do campo fechadas por dia. O professor Salomão nos trouxe do Fórum Paraense de Educação do Campo um dado mais alongado de 2000 a 2015, são 75 mil escolas do campo fechadas. Isso é um absurdo. E faz com que a gente crie, e para nós esse dado traz o quê? Traz um pouco mais de sangue no olho. Nós temos que lutar, nós temos que empoderar as comunidades. Eu acho que essa é a grande missão que no fórum foi debatido. Nós temos que empoderar as comunidades, porque é elas que vão fazer com que as escolas permaneçam abertas. E esse é um papel também que eu coloco aqui, que as EFAs vêm sofrendo ao longo desse tempo. As EFAs estão estagnadas também. As EFAs são escolas do campo, e dentro do processo de desenvolvimento que está hoje, elas foram feitas para fechar também. E essa luta é diária, eu acho que quem está lá sabe disso. E isso tem que ser valorizado e tem que ser dito. Então, parabéns, e seguimos fortes e firmes nessa luta. E essa audiência que está acontecendo aqui da Frente Mista de Educação do Campo, tem uma questão simbólica. Vejam quem está, que leva o nome dessa sala, está aqui o deputado Adão Preto, histórico lutador pela reforma agrária e pela justiça social. E a gente está aqui, eu acho que honrando um pouco e colocando esse compromisso que ele começou lá, e que a gente também está aqui levando e fazendo com que o campo tem que ter direitos, os direitos que tem que ser mantidos, e nós temos que continuar a luta para ter mais e mais direitos. E eu coloco assim, agora voltando também ao processo em que as próprias escolas estão escolas famílias agrícolas estão colocadas, eu acho que foi bem colocado, a pedagogia da alternância ela está tendo reconhecimento, a gente percebe que existe avanços e é preciso colocar isso aí. O Pronacampo, como o Edgar bem colocou, foi um grande avanço para a educação do campo no Brasil. Foi reconhecido com o Pronacampo o acesso às escolas famílias agrícolas ao Fundeb, e isso para nós é uma grande conquista a nível nacional. Nós temos também grupos de trabalhos que aconteceram até o ano passado, até acontecer o golpe, se tinha um trabalho junto ao Ministério que estava andando a passos largos para justamente se constituir políticas públicas específicas para a pedagogia da alternância no Brasil, mas isso
está completamente estagnado hoje. E temos os dois projetos de lei que foram colocados aqui, né? O deputado Elber, inclusive, do nosso PL, né? Que trata justamente do reconhecimento da pedagogia da alternância junto à LDB, e também a equiparação, que é se eu não me engano, esse projeto de lei é do deputado Padre João, da equiparação das escolas famílias agrícolas às escolas públicas, para fins de acesso à universidade. A juventude do campo quer e acessa e busca acessar a universidade, e isso para nós é de extrema importância. Está aqui o projeto de lei, né? Projeto de lei 7.862 do deputado federal Padre João, então, que está tramitando pela casa. Esses dois projetos são de extrema importância. E eu coloco uma questão importante, que eu acho que a gente tem conseguido ao longo desse espaço, é justamente a contribuição que as EFAs vêm dando, e eu acho que isso tem que estar muito claro, que educação do campo nós estamos falando. E para nós temos muito claro que educação a gente discute aqui, debate. Uma educação, primeiro, que educação? Uma educação contextualizada, que valorize o saber popular, o saber dos agricultores, das agricultoras, que historicamente é um saber que não é valorizado, seja pelas escolas, seja pelas universidades, e esse saber ele tem que ser colocado como um pontapé inicial do processo de construção do conhecimento. Paulo Freire nos diz isso. E isso eu acho que é uma questão importante da gente ser colocado, e que as EFAs prezam isso no seu princípio formativo, e quem trabalha na perspectiva da educação do campo também tem que considerar. O saber do agricultor deve ser respeitado, porque historicamente vem sendo desrespeitado. E isso é uma questão importante. Não abrimos mão do que seja lá no campo, no lugar onde as pessoas estão, trazendo aquela realidade que está lá para dentro da escola. E isso é uma questão fundamental, importante. Só que não ter escola só do campo, mas que envolva diretamente esses sujeitos que por direito exigem educação dentro do processo de ensino e aprendizagem. E que campo nós estamos falando? Um campo onde tem a gente, onde a juventude possa ter a possibilidade de continuar na agricultura. Mas que agricultura continuar? Essa agricultura do agro, da commodity, onde expulsa a gente do campo? Não. Da agricultura familiar, da agricultura camponesa, da produção de alimentos ecológicos, tendo a agroecologia como ponto de partida e como princípio educativo na formação, trabalhando com a aproximação do povo do campo e da cidade, seja na comercialização e em pautas comuns. Isso, assim, de forma muito sintética, eu acho que é importante delinear que educação do campo nós estamos falando aqui, representando as escolas famílias agrícolas do Brasil. E fechando, eu acho que só colocar as pautas, eu acho que é importante colocar que lutas nós temos pela frente, porque a audiência também é para escutar que reivindicações se tem. E nós temos muitas reivindicações que só corroboram com os que já colocaram aqui. Estamos na mesma luta, e as reivindicações que já foram colocadas, a gente está seguindo firme e forte, junto da mesma maneira. Mas eu acho que uma questão específica é a questão contra o fechamento de escolas do campo. Fechar a escola do campo é crime. E nós temos que ter uma forma, a nível federal, de fazer chegar aos municípios. Porque nós estamos tentando atuar em vários estados, mas até os conselhos estaduais estão de mão amarrada, porque os municípios têm seus sistemas próprios de ensino. E aí não tem outras formas. O próprio município faz o seu processo de fechamento. E muitas escolas são fechadas, a gente sabe da forma como são fechadas. Muitas vezes, sem envolvimento da comunidade. É preciso políticas públicas específicas para barrar. E aí que a nível federal consiga chegar a nível dos municípios. Outra questão das próprias EFAs é que a gente busca um Fundeb, e aí o acesso ao Fundeb já é uma realidade, mas um acesso ao Fundeb de forma diferenciado. As EFAs desenvolvem a formação integral, isso é um pilar, um princípio
Os jovens vivem a formação integral na EFA e, por isso, com visitas às famílias, com tutoria, com em torno de 15 instrumentos pedagógicos específicos. E essa educação específica, seja para as escolas do campo, seja para as EFAs, nesse caso, é necessário um Fundeb diferenciado. E isso tem que acontecer. E incluir, eu acho que uma questão importante, que os PLs, que eu coloquei aqui, o PL que busca esse reconhecimento da pedagogia da alternância junto à LDB, que busca o reconhecimento como escola pública das escolas famílias agrícolas, a gente tem essa bandeira de luta também, que é justamente tornar a pedagogia da alternância no campo do direito. Isso é uma questão essencial que a gente traz aqui e coloca junto a essa mesa. E colocar, eu acho que assim, a gente fez, quero mostrar essa publicação, uma revista com experiências da nossa região, financiado junto ao projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, que trabalha o que está aqui na capa, as sementes crioulas, mas num viés voltado à juventude. Eu acho que isso aqui simboliza um pouco. As sementes são símbolos de resistência, e por isso que a gente luta no resgate e na valorização delas, e eu acho que a nossa luta bebe nisso também. As sementes só existem porque houve resistência. E por quê? Porque estão na mão do povo, e assim devem continuar, apesar de ter leis aqui dentro que estão querendo tirar esse direito. Eu acho que a luta pela educação do campo, ela só é válida quando é na resistência e quando está na mão do povo. E eu quero encerrar com aquilo que a gente faz comumente em todas as nossas escolas, que é um grito que foi ecoado 2 vezes aqui já, mas ele tem que ser ecoado 1000 vezes. E eu tenho certeza que nas nossas escolas esse grito vai estar sendo entoado junto com a gente aqui também, que é do nosso compositor, militante, Gilvan Santos. Então, minha gente, educação do campo é um direito! Educação do campo é um direito! Educação do campo é um direito! Seguimos na luta, companheiros. Obrigado. Obrigado, Adair.